Para mim é uma grande honra, né, abrir a palestra de hoje, fazendo a apresentação da doutora Bruna, alguém que eu tive a honra imensa e o prazer também de conhecer o ano passado aqui em Goiânia, uma grande entusiasta do conceito DOHAD, né, e a gente está sendo agraciado aí a cada dia com belas palestras e discussões. Há 15 dias passados nós tivemos a palestra da professora Patrícia Boer, espero que eu tenha pronunciado corretamente o nome. Então eu vou fazer a apresentação da doutora Bruna, que é formada em medicina pela Universidade de Brasília, tem residência médica em ginecologia e obstetrícia também pela UNB, pós-graduação em nutrologia pela ABRAM, né, e é membro do DOHAD, ou da Sociedade do DOHAD da Inglaterra, também da Sociedade Norte-Americana, e também é membro da The American Society for Reproductive Immunology, e tem também curso de nutrogenômica pela Universidade da Carolina do Norte. Então, só para vocês terem uma ideia de quem é a nossa palestrante, quem nós temos a honra de ouvir a respeito da visão do obstetra nos estudos do DOHAD, né, doutora Bruna? Então, a palavra está com você. Para nós é uma honra imensa. Para mim é que é uma honra imensa. Rodrigo, eu falei, a gente estava falando antes, para quem não estava aqui com a gente, eu me sinto assim, enfim, com as pessoas que eu admiro, que eu leio os trabalhos, que eu fico absolutamente enlouquecida. E ano passado eu tive a oportunidade de conhecer vocês pessoalmente, e hoje falar para vocês é uma honra muito grande para mim. Eu sei que eu estou entre grandes pesquisadores, eu sou uma clínica, eu não produzo nada na ciência, minha produção científica não é essa, eu sou uma leitora e tentando fazer o que talvez as pessoas acabem chamando de translational medicine, né, que é essa coisa de traduzir os estudos científicos para a prática clínica, e é assim que o DOHAD entra na minha vida. Eu sou obstetra de formação, e a obstetrícia tem para a medicina, se nós temos mais médicos aqui, vão entender o que eu vou falar, a obstetrícia é vista, inclusive, na medicina com um tom pejorativo. Você vai fazer obstetrícia, você vai ser parteira. E eu queria muito que todos os obstetras tivessem orgulho de fazerem e exercerem obstetrícia como eu tenho, e nós, na verdade, exercemos a especialidade médica mais importante para a humanidade. Então, eu fico muito honrada, realmente, de estar aqui com vocês hoje. E o meu papel, e que a gente vai conversar, é sobre a visão do obstetra sobre os estudos DOHAD. Eu queria muito que vocês entendessem, não, jamais, e nem poderia eu tentar falar a respeito, por exemplo, do efeito da melatonina no endométrio, do efeito de vitamina D. Para isso, vocês são os experts. O que eu quero tentar é mostrar para vocês que aquilo que é produzido pelas pesquisas em DOHAD, como é visto dentro do meu consultório, na verdade, honrar vocês, dizer tudo que vocês produzem tem um significado muito grande dentro da minha prática clínica e deveria ter para todos os obstetras. Rodrigo já falou, essa é um pouquinho da minha história. Eu me apaixonei, na verdade, pela obstetrícia há 11 anos atrás, 12 anos atrás, com o nascimento do meu primeiro filho. Eu tive uma série de complicações durante o pré-natal e eu não sabia o que estava acontecendo. Eu fiz um pré-natal clássico, aquele que a gente aprende na residência, cartão de pré-natal, sorologias durante os 3 trimestres, exames de sangue e hemograma, as coisas que são, do ponto de vista clínico, muito básicas. E eu me vi, de repente, com uma criança que tinha restrição de crescimento, pequena amplitude gestacional, descolamento de placenta, líquido amniótico absolutamente ausente, meconial, e eu esperando um parto vaginal com 39 semanas e 1 dia. Eu fui operada de emergência numa cesárea, meu filho nasceu com APGAR 3. Para isso, para quem trabalha também com prática clínica, sabe que é uma situação dramática. Meu filho nasceu em morte aparente, foi reanimado, isso é uma situação realmente muito dramática. E depois daquele momento eu falei, o que aconteceu de errado? E o que aconteceu de errado é a forma que a gente pratica medicina dentro do consultório, a obstetrícia dentro do consultório. E foi aí que eu tive o conceito DOHAD dentro da minha experiência, e foi aí que eu, na verdade, aprendi a respeito desse tema, e é isso que eu queria trazer para vocês. Porque o pré-natal, ele é visto de uma maneira muito simples ainda. Todos nós, as mulheres que fazem o pré-natal, os profissionais que atendem, as pessoas que produzem estudos científicos, o pré-natal, ele é visto ainda muito engessado. Então, a mulher ovula, aquele óvulo é fecundado,
um espermatozoide deu a sorte de encontrar aquele ócito no terço externo da trompa, essa mulher engravida, ela faz consulta de pré-natal durante de 4 em 4 semanas, esse pré-natal é dividido em primeiro, segundo e terceiro trimestre, ela faz exames que são exames baseados em sorologias, então HIV, sífilis, toxoplasmose, citomegalovírus, rubéola, um hemograma e uma tipagem sanguínea. Lá no segundo e terceiro trimestre, ela vai fazer um rastreamento para diabetes gestacional e é simplificado dessa forma. E ninguém em nenhum momento se pergunta o que acontece no meio do caminho. Essa mulher vai ter um parto, no parto essa criança nasce, se é cesárea, se é parto vaginal, e que tipo de parto vaginal, ou parto normal, ou parto natural, ou parto fisiológico, várias denominações para algo que deveria ser tão simples do ponto de vista de desenvolvimento da humanidade. Você gera e essa criança depois nasce. Então, coisas que deveriam ser simples acabam sendo complicadas para o parto, sem ter essa visão clínica do pré-natal, e depois essa criança é entregue para a mãe e fala para a mãe que você tem que ter amamentação exclusiva durante 6 meses e depois essa criança tem uma introdução alimentar. E isso é feito de forma simplista em todas as esferas de assistência do pré-natal. E foi esse o pré-natal que eu fiz na minha primeira gestação. Mas o que é de fato esse pré-natal? Quem de fato é esse ócito? O que levou esse espermatozoide a encontrar esse ócito? Quem era essa trompa? E ontem eu dei uma aula sobre trompa, porque eu acho que é um órgão absolutamente excluído dos estudos fisiológicos da gestação. Quem é essa trompa? Como esse conjunto de células embrionárias foram nutridas durante essa passagem tubária? Em que momento eles foram liberados dentro da cavidade uterina? Essa implantação, ela se dá ao acaso? Claro que não. Quais são as comunicações imunológicas, quais são as comunicações hormonais, esteroidais, que existe entre toda essa passagem e o momento da implantação? E a implantação, que é talvez o momento mais incrível dessa história toda, pouquíssimo estudado do ponto de vista clínico. Uma situação que depende de uma comunicação entre essas células embrionárias, o ambiente materno e a harmonia de comunicação entre os dois. E que pouquíssimas vezes é visto dessa forma. É visto como se fosse uma situação que deveria acontecer e imposta, e não como a sinfonia, e vocês sabem disso porque vocês produzem esses trabalhos científicos, que é a comunicação de um trofoblasto com o sistema imunológico materno, o que ele tem que produzir de hormônios esteroides, como esse sistema imunológico tem que agir, quais são as questões, quais são os fatores de crescimento, angiogênese, que levam a modificação e a penetração dessas células para o que nós temos como ambiente único dentro de todos os mamíferos, que é a placentação humana. Não existe nada igual à placentação humana. E aí a gente simplifica, então, como se fosse uma coisa absolutamente esperada, em que o período embrionário é dividido em semanas, a gente até 8 semanas tem um crescimento, a gente consegue ver através dessas imagens e dessas barras que são, essas barras que são roxas, a gente consegue ver os momentos do sistema neurológico que são super importantes. A gente vê que a partir de 8 semanas já existe essa quebra do momento embrionário e a partir do momento fetal, como se não houvesse mais importância. Então a gente vem até 8 semanas, depois a gente pula para 16, para 32, para 38, e esta criança, ao nascer, como se não houvesse mais comunicação entre o ambiente e a comunicação do ambiente intrauterino e o ambiente materno. E é exatamente aqui que entram os estudos Doherty. A complexidade dessa comunicação, a complexidade da forma com que o ambiente materno, com que o ambiente intrauterino se comunica com o feto. E o feto se comunica com a mãe. E como essa comunicação é constante. Essa história, na verdade, começa, e vocês também conhecem essa pessoa tão bem quanto eu, David Barker, um senhor inglês, um epidemiologista inglês, que me apaixona todos os dias, e esse é meu mantra diário no meu consultório, e essas são as palavras de David Barker. O propósito de uma gestação é alcançar o seu papel fundamental de um parto bem-sucedido e não complicado, em conjunto com o ambiente intrauterino adequado para o desenvolvimento do feto. E aos colegas que estão aqui comigo, que são clínicos, será que a gente realmente tem oferecido isso dentro da nossa prática, do consultório? Será que a gente tem oferecido o ambiente intrauterino adequado para o desenvolvimento desse feto? Será que esse parto bem-sucedido
não complicado, ele de fato foi alcançado. E David Barker, eu fiquei completamente apaixonada pelos trabalhos dele. Faleceu, é um grande epidemiologista inglês, inclusive o Doherty, começa a Doherty Society com ele, em 1986, quando ele publica o primeiro trabalho. Ele fazia parte de um grande grupo de epidemiologistas que faziam avaliações populacionais, e ele, pela primeira vez, fez a relação que existia entre a mortalidade infantil, a nutrição durante a infância e as doenças isquêmicas. Quando ele faz essa relação, ele fala: crianças que nasceram com restrição de crescimento têm alterações cardíacas na vida adulta. E onde está o elo de ligação entre essas duas coisas? Isso foi em 1986. Em 1990, Barker produz um outro trabalho, mostrando que existia uma relação entre a altura de uma pessoa, a altura mesmo de uma pessoa, e a mortalidade. Pessoas mais altas aparentemente teriam mortalidade aumentada. Além disso, essas pessoas teriam doenças relacionadas a a produção hormonal, principalmente câncer de mama, de próstata e de ovário. Começa, assim, uma busca por informações. Então, esse ambiente de fato intrauterino tem uma repercussão e tem uma associação com as doenças da vida adulta. Barker, em 1990, também produz um outro trabalho mostrando que existe uma relação entre o feto e o tamanho da placenta, o que, para a gente, do ponto de vista clínico, tem uma importância enorme. Para vocês que não estão habituados, eu vou passar uma informação para vocês. A placenta, usualmente, ela é desprezada. A criança nasce e a placenta vai literalmente para o lixo, para descarte, sem nem ser pesada. Um dos órgãos mais importantes dentro do desenvolvimento embrionário, o mais importante para o desenvolvimento embrionário, é descartado em 99,9% dos casos nas maternidades do Brasil, e eu arrisco a dizer do mundo, porque não tem nenhuma avaliação nem de peso. Mas Barker já produziu um trabalho em 1990 mostrando que existe uma relação entre o tamanho da placenta, o tamanho do neném e risco de hipertensão na vida adulta. Que a placenta deveria equivaler a 1/3 ou até 1/4 do peso dessa criança, ou seja, eu preciso de uma massa placentária simétrica ao crescimento fetal para que não houvesse esse risco de hipertensão. Crianças com placentas menores do que essa proporção teriam risco aumentado para hipertensão, e crianças com placentas maiores também apresentam risco aumentado para hipertensão na vida adulta. E aí, finalmente, em novembro, você vê que não foi fácil a vida de Barker em 1990, produzindo tantos papéis, tantos artigos nesse papers, né, que eu traduzi como papéis, tantos artigos nesse momento, e ele produz esse trabalho no dia 17 de novembro de 1990, que eu acho fantástico. O útero pode ser mais importante do que a casa. O útero pode ser mais importante do que a casa. Isso foi dito em 17 de novembro de 1990, e hoje, ainda em junho de 2020, a gente não assimilou na prática clínica essas informações. Então, o conceito Doherty, ele vem exatamente para mostrar: existe uma importância da vida intrauterina, existe um molde dessa vida intrauterina que essa criança leva ao longo da vida e que vai se manifestar de forma fenotípica com doenças na vida adulta. Mas é muito mais do que isso, a gente vai conversar. Doherty, para quem não conhece, ou Doherty, como nós estávamos falando antes, Developmental Origins of Health and Disease. Origens desenvolvimentistas da saúde e da doença. É essa a abreviação que significa. Ele, na verdade, começou com um tipo de afirmação e um tipo de fenótipo. Era o Thrifty Phenotype. Ele dizia que existia um fenótipo poupador, porque Barker pegou, nesse período, muitas crianças que nasceram ainda da Segunda Guerra Mundial. Então, nós tínhamos, na verdade, muitas crianças que foram submetidas à restrição de crescimento por desnutrição durante a vida intrauterina. Então, o fenótipo poupador veio porque ele acompanhou ainda essas gerações, dizendo que o feto é capaz de se adaptar ao ambiente intrauterino adverso, otimizando o uso de suplementos energéticos reduzidos, visando
visando a sua sobrevivência. Como eu disse, ele pegou ainda, durante o estudo epidemiológico, essas crianças advindas de gerações em consequência da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Então, existe um processo adaptativo durante a vida fetal que poupa alguns órgãos e sistemas em detrimento de outros. E, na verdade, esse conceito foi adaptado e talvez modernizado, eu diria ainda assim, porque a gente está vendo hoje uma situação completamente distinta. Quem trabalha nos consultórios vê que a gente tem um aumento de incidência de diabetes, de hipertensão arterial, doenças relacionadas à pré-eclâmpsia. E eu acho que o conceito de programação metabólica fetal, apesar de programação parecer que é um computador e é muito mais do que isso, é o conceito mais atualizado e mais correto para a gente definir esses conceitos de Doherty. Então, o conceito de programação metabólica afirma que uma determinada ação sobre um órgão ou sistema, em um determinado período crítico, pode ter efeitos duradouros e persistentes sobre a estrutura ou função do organismo. E isso estaria relacionado não somente ao ambiente intrauterino, então não teria somente epigenética, mas talvez a suscetibilidade genética deste ambiente e ao período em que ocorre essa intraciação. Nós que trabalhamos com pré-natal do ponto de vista clínico, eu sei, por exemplo, que determinadas infecções virais no primeiro trimestre têm uma importância, no segundo tem outra e no terceiro tem outra. Então, existe uma janela de avaliação importante durante o pré-natal em decorrência do crescimento fetal. E entra, então, o conceito que é o conceito mais importante dentro do Doherty, que é o conceito de epigenética, em que essas alterações genéticas, são mudanças dessas alterações gênicas sem alterarem a estrutura do DNA. Então, existe alteração da expressão sem alteração do DNA. Não é uma mutação, é uma alteração da expressão genética. Existe uma adaptação daquele ambiente celular para as condições em que essa criança foi exposta. Hoje, o conceito de epigenética é extremamente amplo, a gente fala de metilação, modificação de histonas, regulação de DNA mitocondrial, e cada vez mais os estudos mostram a importância do entendimento da epigenética para entender os conceitos de Doherty. Eu acho que quem trabalha com Doherty hoje trabalha basicamente com os conceitos de epigenética. Então, para a gente trabalhar e para a gente entender esse conceito, então a gente poderia trabalhar com as modificações epigenéticas, com a metilação de DNA, modificações de histonas, alterações na expressão do RNA, alterações da posição do nucleossoma, isso levando a remodelamento da cromatina. A gente começa tendo, então, alterações de transcrição, de translação, do metabolismo, da sinalização desse metabolismo e o que a gente conhece na vida adulta do ponto de vista clínico, que é o fenotipo, que é como a gente vai avaliar a expressão clínica dessas alterações. Porque é o que a gente fala no final das contas, quando falamos em epigenética, são as alterações celulares, mas para quem pratica, o que eu preciso entender do ponto de vista clínico é como a epigenética interfere naquele metabolismo e o que eu visualizo isso dentro da minha prática de consultório. Então, qual é a minha visão? A visão do obstetra sobre os estudos Doherty. Eu sou obstetra, eu sento no meu consultório, eu tenho consultas, eu examino a pessoa, eu converso com essa pessoa. Qual é a sua história clínica? Quem foi sua mãe? Como foi o seu parto? Você foi amamentada? Qual foi o parto que você foi submetida? Sua mãe teve um parto vaginal fisiológico? Você nasceu a fórceps? Você teve alguma complicação? Durante o seu pré-natal, durante a sua vida intrauterina, você teve alguma intercorrência? Como foi a sua primeira infância? Como foi a sua vida adulta? Se você... Enfim, é uma consulta longa. As minhas consultas costumam demorar, no mínimo, 60 minutos. Porque é impossível eu poder avaliar uma mulher que se apresenta gestante naquele consultório sem entender a história prévia. Porque o que eu preciso entender? Quais são os efeitos que ela sofreu do ponto de vista epigenético ao longo da vida. Então, o que eu preciso fazer no consultório é mudar a chave do pensamento obstétrico que a gente tem hoje e tentar entender todos aqueles passos de maneira completamente diferente. Então, eu preciso entender que a ovulação é uma carga genética de um óvulo, uma carga genética de um espermatozoide, qual é a importância paterna, quando a gente fala da importância materna, quando eles se encontram, qual foi o ambiente em que aconteceu a fecundação. Essa mãe
é obesa, essa mãe não é obesa, qual é o nível de estresse dela, ela dorme, ciclo circadiano. Ao longo da gestação, quem é essa mulher? Como é a conversa desse feto com essa mulher? Porque cada gestação é diferente uma da outra, eu estou trazendo carga genética completamente diferente. Então, como é que essa conversa se comporta ao longo da gestação? Como é o parto e como vai ser a amamentação. Todas essas etapas, eu tenho que apagar a visão simplista e começar a entender, de fato, como a visão Doherty interfere dentro do meu consultório. E eu vou começar falando para vocês, porque eu falei que a ovulação é uma coisa extremamente importante e pouco avaliada. Para vocês é comum, e eu vejo isso na prática clínica, vocês falam muito, F0, F1, F2. Para quem está no consultório, acreditem, pouquíssimas pessoas têm essa avaliação clínica. Então, quando eu vejo uma mulher, e eu falei para vocês, eu preciso entender quem é a história prévia dela, e a história, geralmente, até da avó. Então, eu pergunto para ela que foi uma célula dentro da mãe, quando a mãe estava ainda na barriga da avó. Vocês conseguem entender isso de uma maneira muito fácil, porque vocês conseguem trabalhar com essas avaliações transgeracionais, principalmente porque existe um grande trabalho, a grande maioria dos nossos trabalhos são feitos com animais em laboratório, vocês conseguem fazer essa avaliação. Mas imagina que, do ponto de vista clínico, como eu consigo, na prática, voltar tanto tempo na história e entender quem foi a avó, entender quem foi a mãe, e entender aquela mulher que está no meu consultório, agora gerando uma criança que depois vai ser mãe, que depois vai ser avó, e assim por diante. Então, esse conceito clínico, para quem está no consultório, costuma ser mais difícil, mas ele é essencial. Eu moro em Brasília, eu trabalho em Brasília, e em Brasília, ao entorno, o Rodrigo sabe que a gente está falando de regiões muito perto, Goiânia e Brasília, né, Rodrigo? E a gente tem áreas rurais que são muito fortes. Unaí, Formosa, e eu tenho mulheres que são expostas, por exemplo, a pesticidas desde F0. Então, imagina o impacto que isso tem para quem trabalha não só com Doherty, mas quem trabalha com endometriose, diabetes gestacional, exposições ambientais. Imagina o impacto disso para essa mulher que hoje se apresenta no meu consultório e era F1 ou F2. Então, é importante a gente entender isso. E um dos primeiros conceitos de epigenética que se apresenta dentro da obstetrícia hoje é o conceito da idade materna. A fertilidade feminina tem prazo de validade, não é brincadeira. Hoje as mulheres estão engravidando após os 35 anos, a grande maioria que realmente planeja engravidar após os 35 anos. Nós não temos os melhores óvulos após os 35 anos. Nós temos óvulos e nós temos oócitos que se amadurecem, mas os nossos melhores óvulos cruelmente são liberados entre 18 e 25 anos de idade, quando a maioria de todos nós que estamos assistindo essa palestra nem está pensando em engravidar, ou pelo menos não planejam engravidar, porque está na universidade, está planejando mestrado, doutorado, pós-doutorado, para o exterior, um monte de coisa. E isso sozinho já é, hoje, o grande fator de comprometimento da saúde durante a gestação. A idade materna sozinha, hoje, após os 35 anos, é fator de risco para pré-eclâmpsia, para diabetes, para abortamento, para parto prematuro, para todas as complicações obstétricas. E essa idade materna, eu estou falando de uma idade cronológica, mas eu preciso entender idade biológica, é um outro fator. Porque se essa mulher, e cada vez isso será mais frequente, é importante para quem faz clínica entender, essa mulher cada vez mais ela vai se apresentar com a reserva ovariana comprometida, porque os oócitos que foram submetidos à vida intrauterina da avó, nesse momento, imagina, a minha filha já teve um comportamento e um ambiente intrauterino completamente diferente. As exposições ambientais, ao nível de estresse que eu submeti ela, sou obstetra, trabalho no período noturno. Então, a gente começa a entender que existe uma grande importância, quando a gente vai falar de reserva ovariana, tabagismo, etnicidade, fatores econômicos, obesidade, se tem desnutrição ou se não tem desnutrição, exposição ambiental, pesticidas, como eu falei para vocês, e a questão do pré-natal. De novo, a gente volta na linha do tempo e essa mulher, eu tenho que entender quem é ela do ponto de vista de pré-natal. Como foi a vida intrauterina dela, o que ela foi submetida ao nível de estresse, e é importante que a gente tenha isso.
Eu vou tentar passar por essas informações com vocês, a gente vai falar algumas coisas a respeito disso, porque quando eu vejo uma criança dentro da barriga, que seria, então, essa programação epigenética pré-natal, e olha, eu vejo esta figura olhando uma criança aqui no meio, eu tenho que ver a função placentária, a nutrição materna, o estresse de todas as formas, a exposição tóxica que essa mulher se submete, as infecções virais, ao metabolismo materno, e mais uma vez, eu preciso entender quem são esses genes parentais. Eu não posso simplesmente ignorar o fato e achar que isso é apenas um oócito e apenas um espermatozoide. Isso é uma informação genética, e isso é uma informação genética, e juntos eles iniciam, então, essa replicação celular. Eu vou começar a falar sobre glicocorticoides, é uma paixão que eu tenho. A gente não estuda glicocorticoides na faculdade, pasmem, os obstetras, a gente não tem aula sobre essas questões durante a nossa residência médica, e foi uma das primeiras coisas que eu comecei a estudar, porque foi realmente o meu ponto fraco durante o pré-natal da minha primeira gestação, em que eu tinha um ciclo circadiano completamente alterado, eu dava 3 plantões noturnos, comia o que eu podia, o que eu não podia, e tinha 6 empregos na época grávida, e achava lindo trabalhar com 32 semanas igual uma louca. Então, os glicocorticoides, junto com a melatonina, são os mais importantes relacionados ao ciclo circadiano, são os principais esteroides no corpo humano, receptores em todos os tecidos, e a placenta é um grande produtor e receptor de hormônios esteroides. Os glicocorticoides atravessam a barreira placentária, existe uma comunicação extensa, inclusive, entre a adrenal fetal e o metabolismo materno, são importantes para o desenvolvimento fetal e o trabalho de parto, essencial para o trabalho de parto, não à toa mulheres estressadas, e estresse cada um tem o seu, mas mulheres estressadas têm parto prematuro e têm contrações frequentes, e essa enzima, 11-beta-hidroxisteroide desidrogenase, é uma enzima de proteção fetal, porque ela tira e converte o cortisol da sua forma ativa para a forma inativa, que é a corticosterona, e esse é um mecanismo, então, de proteção para o feto, para evitar que ele seja submetido ao excesso. A gente tem que entender que nesse ambiente intrauterino, eu não tenho como tirar o estresse, é importante para o amadurecimento metabólico que ele seja submetido ao estresse, mas excesso tem complicações. Para quem não trabalha com glicocorticoides, a gente via na videoesteroidogênese, todos eles são utilizados a partir do colesterol, e essa é uma via que, a partir do momento em que se inicia dentro da mitocôndria, ela não tem volta. A gente vê que todas as setas, elas são unidirecionais, e somente quando a gente tem o último produto das vias em cada uma dessas etapas, é que a gente tem, então, a transformação por algumas enzimas para os metabólitos não ativos. Então, é tão regulada a esteroidogênese e é tão importante para o ambiente intrauterino que, se o corpo fala, eu preciso de mais progesterona, eu vou com certeza ter mais cortisol, eu com certeza vou ter mais estrona, eu com certeza vou ter mais aldosterona. E se isso não acontece, é porque eu estou equilibrando essas enzimas, e a partir do momento que a gente equilibra essas enzimas, eu preciso gastar muita energia para isso. Isso extremamente, isso tem um gasto energético muito grande dentro da mitocôndria. Então, é importante entender que quando eu falo de proteção, eu estou falando dessa última etapa aqui, de cortisol para cortisona, e eu estou falando da 11-beta-hidroxisteroide desidrogenase tipo 2, que é essa daqui, tá vendo? Cortisol para cortisona. E quando necessário, a gente tem tipo 1, que vai de cortisona para cortisol. Esse é um trabalho do Júlio, que eu amo de paixão, foi publicado agora, 2020. Lindo, mostrando as ações dos glicocorticoides sobre a placenta e como isso é um fator de risco para a obesidade, resistência à insulina e hipertensão. Então, a mulher que tem alteração na produção do eixo HPA, hipotálamo, pituitária e adrenal, essa mulher com essas alterações de produção dos hormônios glicocorticoides, isso interfere no metabolismo placentário, interfere no metabolismo fetal, modifica, como eu disse para vocês, as informações de produção de cortisol para cortisona, e só isso já seria determinante para que a gente tenha um aumento de risco para obesidade, resistência à insulina e hipertensão. A metilação do DNA alterada também seria um fator de risco para essas alterações relacionadas a diabetes e obesidade. Então, eu começo a falar de glicocorticoides e alteração de metilação.
Para vocês terem uma ideia, os suplementos utilizados durante o pré-natal, nenhum deles fala em metilação, nenhum deles tem forma metilada. Os suplementos comercializados no Brasil, todos são com as formas não ativas. E as mulheres, quando a gente está falando de metilação, vou falar de metilfolato, porque talvez seja o exemplo mais básico para vocês, mais fácil para vocês entenderem. Essas mulheres, então, elas teriam essa diminuição da capacidade de metilação do DNA. E eu começo, então, a pensar, então, peraí, eu tenho uma mulher estressada, eu tenho alteração da metilação, eu tenho um ambiente inadequado, geneticamente inadequado, então eu tenho um aumento de risco para obesidade, diabetes tipo 2 e resistência à insulina, por conta das alterações, de novo, epigenéticas. Então, entender quem é essa mulher no pré-natal me diz o momento em que eu tenho que intervir para que haja um correto controle do metabolismo, para que haja uma correta nutrição deste neném na vida intrauterina. Então, desnutrição intrauterina leva a essas alterações de programação fetal. A gente começa a ter alterações de tecido adiposo, fígado, esquelético e pancreático, e levando, então, ao que a gente conhece como clinicamente diabetes, que é o metabolismo inadequado da glicose, que se apresenta no consultório como diabetes. E como eu disse para vocês, o estresse pré-natal, e cada mulher tem o seu estresse. Não adianta a gente querer entender o estresse do outro, cada um tem o seu. Modifica o eixo HPA, modifica uma série de respostas relacionadas ao metabolismo intrauterino, e a gente consegue, inclusive, mudar o comportamento destas crianças. Filhos de mães estressadas têm mais interferência no seu neurodesenvolvimento, principalmente relacionados à esquizofrenia e autismo. Então, uma gestação saudável tem controle do eixo HPA, tem controle do sistema imunológico. Se eu tenho essa gestação e eu mudo, e eu não tenho mais essa gestação saudável, eu tenho estresse, eu tenho alterações no metabolismo de glicose, eu tenho alterações do eixo HPA, alterações na produção de cortisol, e a gente vai começar a ter alterações na resposta inflamatória. Filhos de mães, então, como eu disse para vocês, durante a gestação, relacionados ao estresse, a gente tem a parto prematuro, a crianças que são pequenas para a idade gestacional, a gente tem redução, essas crianças nascem menores, aumento de incidência de pré-eclâmpsia e de diabetes, e essas crianças, durante a vida adulta, têm alterações e dificuldades sociais, aumento de incidência de asma, alergia, alterações do temperamento e desordens afetivas. Tudo isso em decorrência da vida intrauterina. Esse também é um trabalho brasileiro do Douglas, com o Dr. Paulo, muito lindo, tive a oportunidade de conhecê-los, inclusive, em novembro, falando a respeito da exposição ambiental. Como eu disse para vocês, eu trabalho num ambiente, eu trabalho numa cidade que existe uma grande exposição ambiental. E como esses ambientes e como esses contaminantes estão interferindo. Se a gente for separar cada contaminante ambiental, nós vamos perceber que existe uma série de informações na organogênese que interferem durante a vida adulta. Então, eu tenho alterações hepáticas, alterações pancreáticas, alterações cerebrais, inclusive alterações reprodutivas. Nós hoje sabemos que existe uma relação dimórfica entre essas exposições ambientais, e meninos e meninas se expõem de formas diferentes e têm respostas diferentes. Esse é o trabalho de bisfenol A. Bisfenol A é absolutamente onipresente, a gente respira bisfenol A. Recentemente eu dei uma aula também falando a respeito de disruptores endócrinos na gestação, 3 toneladas de bisfenol A por ano na atmosfera. Então, mesmo que você compre a mamadeira sem bisfenol A, eu quero dizer para todas as mães que elas realmente consomem bisfenol só de respirar. Então, nós temos que ter uma conduta ativa para que não haja essa exposição. E ciclo circadiano, como eu disse para vocês, eu lembro que na minha gestação, eu engravidei em dezembro de 2008, meu filho nasceu em setembro de 2009, a alteração de ciclo circadiano, eu ficava acordada à noite e dormia durante o dia, ou seja, tudo totalmente alterado. E o ciclo circadiano altera a produção de glicocorticoides, claro, que quando tem que ter a baixa de cortisol no período noturno para que haja o pico de melatonina, isso não acontece. E como isso interfere durante a gestação. Então, não só a produção de cortisol, a duração do sono, mas a sensibilidade que essa mãe vai impor ao metabolismo fetal durante a vida intrauterina para as ações da melatonina, principalmente. Então, mulheres que sofrem alterações do sono durante a gestação têm alterações, mais uma vez, do metabolismo de glicose.
Então, existe durante essa privação do sono, ou esse ciclo circadiano, essa duração encurtada, alterações na produção de glicocorticoides, aumento de inflamação, levando à hipóxia e alterações de eixo nervoso central autonômico, e essas ondas e essas alterações não são capazes de produzir os efeitos necessários durante o período noturno, não fazem as expressões de clock genes que são esperadas, então esse feto ele fica num ambiente inadequado e você diminuindo então a tolerância para a glicose e a sensibilidade à insulina, aumentando o risco somente pela duração do sono de diabetes gestacional, estresse fetal, complicações no parto e baixas outcomes, respostas durante o parto. E essa aqui, para mim, esse aqui é o trabalho mais maravilhoso que tem. Eu falei para vocês, eu vi o Dr. Cipolla ano passado, abracei ele, fiquei doidinha. A melatonina talvez seja um dos hormônios mais importantes durante o pré-natal. Apresentei também um trabalho, uma aula recentemente, falando sobre a importância da melatonina como antioxidante para o ambiente de implantação uterina com trofoblasto. Lindo esse trabalho do pessoal da Unesp, muito lindo esse trabalho. E melatonina é um dos hormônios mais importantes. No próprio trabalho do Dr. Cipolla, ele fala: a melatonina é crucial para a transferência transgeracional de ciclo circadiano e sazonal. Os descendentes devem estar preparados para lidar com o ambiente diário das estações anuais após o nascimento, o que deveria ser uma resposta adaptativa, preditiva, típica. Mas quantas mulheres estão tendo filhos hoje que não dormem, quantas mulheres não dormem, quantas mulheres tomam medicamento para dormir e têm o ciclo circadiano alterado? E a produção e alteração na produção de melatonina alteram a produção de renina-angiotensina, então o sistema renina-angiotensina que controla a pressão arterial fica alterado, aumenta o estresse oxidativo e a regulação epigenética, levando então os efeitos de glicocorticoide, então levando o que nós conhecemos quando as doenças crônicas não comunicáveis, DORD, e simplesmente porque a gente fez a alteração, simplesmente parece simples, né, mas na verdade é extremamente complexo, porque nós alteramos a resposta do ciclo circadiano, uma resposta absolutamente primitiva, que é acordar e dormir, parece tão básico que a gente não consegue mais falar a respeito disso hoje. A mãe produz a melatonina, essa melatonina passa pela placenta, o feto não é capaz de produzir melatonina. O que essa melatonina faz? Ela tem um efeito antioxidante e ela já tem um efeito de imprinting, ela já começa a modificar o sistema nervoso central e a glândula pineal desse feto, para que quando ele nasça, ele comece já a ter uma sensibilidade ao ciclo circadiano. E mulheres que não têm o ciclo circadiano ajustado, têm um aumento de incidência de crianças no espectro autista. E como eu disse para vocês, não é só espectro autista, eu estou falando de alterações de esquizofrenia, de comportamento, transtornos de atenção e comportamento social. A dieta, quem é nutricionista e trabalha com pesquisa, o que é que o nutricionista trabalha com clínica, o que as pessoas estão se alimentando. Elas comem pão com margarina de manhã, um copo de leite de caixinha, junto com café, que só tem um monte de solvente. No meio da tarde, um pacote de biscoito, um suco de caixinha. Na hora do almoço, uma folha de alface, uma rodela de tomate, arroz, feijão e um pedaço de carne. Para lancharem de novo um salgado com um suco, para a noite comerem um sanduíche. O que nós estamos nutrindo, como nós estamos alimentando essa mulher e essa placenta? Porque o ambiente intrauterino e a dieta materna talvez seja uma das coisas mais fáceis porque elas têm mais importância para serem modificadas, mas a gente não consegue fazer isso. Isso é social, como isso é difícil dentro da nossa sociedade. Como as pessoas se prenderam até essa dieta paupérrima em micronutrientes e minerais e acham que isso é normal. Então, esse é um trabalho que eu adoro, eu mostro, inclusive, esse trabalho no meu consultório para as minhas pacientes. Eu tenho uma pequena apresentação de PowerPoint para as minhas pacientes e eu mostro para elas que é o seguinte: a dieta materna determina a saúde e a doença. É uma questão que você vai ter que decidir, ou você se alimenta bem ou você não se alimenta bem. Se você se alimenta pouco, então você tem uma undernutrition, você tem alterações de estresse, você tem aumento de risco de pré-eclâmpsia, se você tem alterações de tipo diabetes tipo 1, essa placenta, ela recebe essa informação, existe um risco aumentado para que essa criança tenha aumento de pressão arterial, resistência à insulina, aumento de adiposidade e uma diminuição da sensibilidade das células beta-pancreáticas. Se você se alimenta muito, você tem resistência à insulina, obesidade, você tem uma overnutrition em relação a calorias e diabetes tipo 2.
Essas crianças, elas vão ser grandes para a idade gestacional. LGA nos trabalhos, grandes para a idade gestacional. E essas crianças costumam ter obesidade, doenças cardiovasculares, doenças metabólicas, alterações de fertilidade. Eu, dentro do meu consultório, vejo muito mais a segunda parte do que a primeira parte. E aqui é um problema, porque é o que nós vemos, tanto no consultório, porque essas crianças já são filhas de mães que estão comendo, já tem mais obesidade, já tem mais diabetes tipo 2, e elas realmente, sem controle, não conseguem ter esse controle. Então, o que vai determinar a saúde e a doença é o controle do seu peso, uma dieta balanceada e você ser uma gestante saudável. Eu falo desse jeito no consultório. Eu falei para vocês que nos trimestres, a gente fala de trimestres, para quem tá, eu adoro imunologia reprodutiva, eu sou louca por imunologia reprodutiva. E esse é um trabalho do Dr. Gilmore, publicado na Nature, e é um conceito que hoje eu acho muito mais racional para entender a gestação. A gestação, num primeiro momento, é um ambiente pró-inflamatório. À medida que a gente tem uma placenta que começa a aumentar o tamanho, uma criança que começa a se desenvolver, eu tenho um ambiente que seria um ambiente anti-inflamatório, de certa forma, e aí no terceiro trimestre, para que haja o parto novamente, precisa haver aumento de glicocorticoides, comunicação da adrenal fetal com a placenta, uma série de questões. Eu preciso, então, de um ambiente inflamatório novamente. Então, por isso que eu falei para vocês, por exemplo, infecções virais ou infecções bacterianas, em cada uma dessas etapas, tem uma resposta metabólica diferente. Esse é um dos trabalhos do Dr. Barker, junto com o Dr. Thornburg, e ele fala, existe uma questão do desenvolvimento e uma questão da doença. Se a gente tem um desenvolvimento adequado, eu tenho saúde. Se eu tenho um processo de desenvolvimento com alterações da placenta, e de novo, um dos órgãos que são... Eu sou louca, eu acho, enfim, entender trofoblasto, melatonina, vitamina D, antioxidante, selênio, glutationa, nesse ambiente, entender, inclusive, mecanismos para pré-eclâmpsia, diabetes gestacional e uma série de outros fatores, e a gente acaba não entendendo e desprezando. E quando a placenta sofre, a gente consegue identificar alterações placentárias, é porque não houve a comunicação adequada entre o ambiente fetal e o ambiente materno. E nós vamos ver isso na vida adulta como doenças coronarianas, doenças crônicas do coração, morte súbita, hipertensão, asma, câncer de pulmão, câncer de colo retal, osteoporose e doenças que são relacionadas à vida. E as alterações hormonais, principalmente maternas, e principalmente de hormônios esteroides. Para quem trabalha com hormônios esteroides sabe que a gente está falando aumento de câncer de ovário e câncer de próstata. Esse é um dos últimos trabalhos do Dr. Barker. Os aspectos atuais. Brasileiros atingem o maior índice de obesidade nos últimos 13 anos. 13 anos. Apresentei também, no dia 1º de maio, os últimos dados da Vigitel, que na verdade é de 2019, mostrando que 50% da população feminina até 40 anos de idade está em sobrepeso ou obesa. Hipertensão afeta 1 em cada 4 brasileiros adultos. E autismo. Nós teríamos previsto para 2017 1 em cada 36. Eu tenho uma grande amiga que mora nos Estados Unidos, a doutora Thiele, que é uma especialidade, enfim, ela fala sobre autismo, ela tem um filho que tem um diagnóstico de espectro autista, e para 2030, nós temos 1 a cada 5 crianças com diagnóstico de autismo. Isso é uma pandemia. E o que nós estamos fazendo a respeito disso no consultório? O número de alunos com autismo em escolas comuns cresce 37% em 1 ano. 1 ano. Existe um impacto social, um impacto econômico e um impacto familiar. Cerca de 30 milhões de bebês nascem prematuros por ano. A prematuridade sozinha é o principal fator de risco, é a principal causa de morbimortalidade para crianças até 5 anos de idade. São crianças que desenvolvem cegueira, alterações cardiorrespiratórias, alterações de alergia, mudam microbiota. E a pré-eclâmpsia, a doença mais cruel que existe com uma gestante. A pré-eclâmpsia é quando tudo que tinha sido programado deu errado. Nós conhecemos do ponto de vista clínico como pré-eclâmpsia, mas a pré-eclâmpsia é alteração da produção de hormônios esteroides, alterações de antioxidação, alterações da implantação do trofoblasto e da modificação dessas artérias espiraladas. Pré-eclâmpsia é uma doença cruel, é uma doença humana, nós pagamos um preço caro pela placentação e pela forma com que nós desenvolvemos a placenta para que tivesse a nutrição adequada do nosso cérebro, e a gente paga um preço caro porque a nossa sociedade, infelizmente, está doente e a gente não está
e o nosso metabolismo, como o metabolismo humano não tolera esse tipo de alterações. Diabetes, em 2035, estima-se que 1/10 da população mundial terá diabetes, 592 milhões de pessoas em todo o mundo serão diabéticas. E para mim isso é que é muito importante. 1 em cada 6 nascidos vivos são afetados por hiperglicemia durante a gestação. Qual é o impacto de uma hiperglicemia? Quem trabalha com diabetes e DORD sabe do impacto da hiperglicemia em todos os sistemas, em todos os órgãos, do cérebro, pâncreas, tecido muscular, tecido osteoesquelético. E mesmo com todos esses avanços tecnológicos, avanços de medicamento, diabetes só sobe, diabetes não reduz. Nós estamos em 425 adultos, 425 milhões, perdão, de adultos com diagnóstico em 2017. Isso não é brincadeira. E como eu vejo o pré-natal baseado em tudo isso? Esse é um trabalho do Barker, ele também ele publicou esse trabalho, um dos últimos trabalhos que ele publicou em 2013, e eu vou traduzir para vocês o que está escrito aqui. Doença coronariana, diabetes tipo 2, câncer de mama e outras doenças crônicas são desnecessárias. A sua ocorrência não é mandada por genes transmitidos para nós através de milhares de anos de evolução. Doenças crônicas não são um fardo inevitável para a humanidade. Nós podemos prontamente preveni-las se quisermos. A prevenção de doenças crônicas e envelhecimento saudável pode ser alcançada com a nutrição de meninas e mulheres jovens. Muitos bebês no mundo ocidental estão recebendo uma dieta inadequada e não balanceada. Muitos bebês no mundo desenvolvido estão malnutridos porque suas mães estão cronicamente malnutridas. Proteger a saúde e nutrição dessas meninas e mulheres deve ser a base para a saúde pública. Não apenas prevenirá as doenças crônicas, mas produzirá uma nova geração que terá nas mãos saúde ao longo da sua vida. É assim que a gente tem que ver o pré-natal, é assim que eu vejo o pré-natal. É a minha oportunidade, como médica, como cidadã, de oferecer para as pessoas que entram e podem ser acompanhadas por mim no consultório essas condições. Exatamente por isso, eu criei um perfil no Instagram. Eu falo muito a respeito disso, muitos de vocês já estão comigo lá desde novembro, quando nós nos conhecemos, porque nós temos a obrigação, como profissionais de saúde e como cidadãos, de cuidarmos dessas mulheres. O obstetra não pode ser apenas o cuidador de uma manifestação aguda. O seu papel é de promotor de saúde. Os estudos mostram que o cuidado adequado do pré-natal pode impactar a saúde do feto durante toda a vida. O obstetra tem a capacidade e o poder de reduzir os riscos para o desenvolvimento de diabetes, obesidade, doenças cardiovasculares e doenças neurológicas, como depressão e autismo. O obstetra deve ser responsável por um ambiente intrauterino adequado para que o feto atinja o seu melhor potencial de desenvolvimento, através dos cuidados com a mãe. Porque é isso que a gente tem que esperar depois de 9 meses. Esse óvulo e esse espermatozoide se encontraram, esse óvulo foi preparado, esse espermatozoide foi preparado, os dois se encontraram no ambiente materno adequado, se desenvolveram de maneira adequada, essa mãe foi orientada de maneira adequada, foi nutrida, com controle absoluto do seu estresse, com controle de ciclo circadiano, praticando atividade física, sendo amparada do ponto de vista psicológico, e essa criança, neste colo, tem, finalmente, o potencial de realmente ter saúde ao longo da sua vida. Esse é o último trabalho publicado por Barker em 12 de dezembro de 2013. Vocês perceberam que eu sou muito apaixonada por ele, né? Porque eu acho que a pessoa tem que ter muita coragem para falar tudo o que ele falou. E essa é uma das imagens mais lindas, e foi inclusive nela que eu baseei a logomarca que vocês estão vendo aqui do lado. São vários úteros se comunicando de forma infinita. Todas nós estamos comunicados, todos. É impossível separar a avó da mãe, da filha, da bisneta, da neta. Todas as mulheres são comunicadas. E eu entendo que nós temos como sociedade a obrigação de cuidarmos dessas mulheres. E por mais que a gente possa pensar que isso seja uma coisa meio fictícia, na verdade isso não é. Isso é o nosso comprometimento com uma sociedade doente, que só cresce os índices de hipertensão, de obesidade, de doenças neurológicas, e que você pode inventar todos os medicamentos do mundo, nós não estamos resolvendo essa questão.
porque nós não estamos abordando o problema pela causa. E a causa se chama pré-natal. Ou nós mudamos a forma com que praticamos o pré-natal dentro do consultório hoje, imediatamente, ou nós teremos uma sociedade muito doente para frente. Os trabalhos não são legais, não são bonitos, nós não temos números que são bonitos nem satisfatórios. E vocês produzem os trabalhos que dizem para mim, eu preciso mudar o meu atendimento clínico imediatamente. Apoie as mulheres para assegurar o futuro da saúde pública. Temos que alimentar as mulheres, amparar essas mulheres, não só dieta adequada, mas o ambiente de estresse adequado. Quanto essas mulheres são submetidas a complicações durante o trabalho quando elas estão grávidas, o nível de estresse que elas sofrem, que elas são submetidas. A grande maioria das mulheres que eu atendo no consultório nunca ouviu falar sobre ciclo circadiano interferindo na gestação. Então, eu acho que nós temos obrigação, como profissionais que têm esse tipo de informação, de divulgá-las para o maior número possível de pessoas. Esse é meu mantra no consultório todos os dias. Eu começo a minha palestra, eu termino a minha palestra para eles. Porque, no final das contas, todos os dias eu ligo a luz do meu consultório e o meu computador abre exatamente com essa frase. E todos os dias, depois do último atendimento, eu fecho o meu computador, sem mentira nenhuma para vocês. Eu fecho o computador e eu falo, eu fiz o que eu tinha que ser feito. O propósito de uma gestação é alcançar o seu papel fundamental de um parto bem-sucedido e não complicado, em conjunto com o ambiente uterino adequado para o desenvolvimento do feto. Se todos nós pudéssemos dormir todos os dias, sabendo que a gente faz isso, o mundo seria muito melhor. Obrigada.